Nosso estudo de hoje está na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Emmanuel vai comentar na lição 55 do livro Vinha de Luz, Igreja Viva. O exame isolado deste versículo sugere um tema de infinita grandeza para os discípulos religiosos do cristianismo. A palavra do apóstolo aos gentios recorda-nos a igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. O espírito orgulhoso e sectário, há tanto tempo dominante nas atividades da fé, encontra nas afirmativas de Paulo de Tarso um antídoto para as suas venenosas preocupações. Em todas as épocas tem vivido na terra os nobres excomungados, os incompreendidos valorosos e os caluniadores sublimes. Passaram nos círculos das criaturas, qual acontece ainda hoje, perseguidos e desprezados entre o sarcasmo e a indiferença. Por vezes sofrem o degredo social por não se alvitarem ante as explorações delituosas do fanatismo. Em outras ocasiões são categorizados à conta de ateus pelas suas ideias mal interpretadas. É que de quando em quando, rajada de ódios e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas da terra. Os crentes olvidam o não julgueis e confiam-se a lutas angustiosas. Semelhantes atritos, contudo, não alteram a consciência tranquila dos anatematizados que se sentem sob a tutela do divino poder. Instintivamente reconhece que, além da esfera obscura da ação física, resplandece o templo soberano e invisível em que Jesus recolhe os servidores fiéis, sem deter-se na cor ou no feitio de suas vestimentas. Benfeitores e servos excomungados dos caminhos humanos, se tendes uma consciência sem mácula, não vos magoe a pedrada dos homens que se distanciam uns dos outros pelo separatismo inferior. Há uma igreja augusta e livre na vida espiritual que é acolhedora, mãe de todos nós. Gente, muito bom a gente ter acesso a um texto como esse, escrito por Paulo, interpretado por Emmanuel na década de 40, e que vem falar sobre igreja livre, trazendo o nome igreja como uma designação a todo grupo que se determina a se reunir para fazer um estudo do Evangelho, mas, acima de tudo, a gente procura fazer o máximo para trazer à tona a ideia da igreja primitiva, que é a ideia que está descrita no livro Atos dos Apóstolos, quando Pedro e Tiago tinham a direção, né, e a coordenação da Casa do Caminho. O que era a Casa do Caminho? Instalações simples, humildes, porque a intenção era receber bem e não humilhar aqueles que estavam sendo visitantes, em que as pessoas eram recebidas para tratamento das suas dores físicas e, ao mesmo tempo, serem esclarecidas quanto à Boa Nova, contra o Evangelho, que o último parágrafo que a gente leu aqui nesse texto é o que vem resumir qual é o objetivo maior dessa igreja livre. É dizer para a gente que há uma igreja augusta e livre na vida espiritual, que é acolhedora, mãe de todos. A gente não chama as nossas casas espíritas de igreja, uma questão de denominação, uma questão de estar seguindo até mesmo através do Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec fala de casas espíritas, fala da Sociedade Espírita de Paris, a gente acabou optando por não trazer, embora em sua essência nossas casas espíritas sejam templos religiosos, sejam igrejas também, né? Mas o que ele vem trazer aqui para o nosso estudo de hoje, né? Quando fala de igreja livre? É claro que o texto foi escrito em 1940 e tinha uma realidade completamente diferente da realidade que é hoje para a gente. A gente precisa fazer uma análise muito breve do que era a liberdade religiosa na década de 40. E vamos lembrar que a Constituição do Império, né, de 1891, que foi a primeira Constituição nossa, né, da fase republicana, aliás. Eu falei do Império, a Constituição do Império foi de 1850, né? Teve a primeira Constituição republicana, foi em 1891. Ela dizia oficialmente que a religião do Brasil era o catolicismo. Porém, os nossos irmãos da Igreja Católica, que melhoraram em muito o seu trabalho, né? Naquele momento, existiam muitas igrejas pelo Brasil, porém a maioria das igrejas, elas faziam sua missa em latim, de maneira que a pessoa ia para lá apenas com respeito, por medo e querendo, às vezes, muitas das vezes, uma resposta, né, para as suas dores, consolo,
por suas aflições, e a Bíblia não era uma Bíblia divulgada, de fácil acesso. A gente lembra que aqui na nossa história brasileira, a comercialização em massa da Bíblia começou com Getúlio Vargas, né? Mas só teve mesmo seu ápice na década de 60, na década de 70, quando apareceram as igrejas pentecostais. Então o que acontece? A Bíblia não era divulgada, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, e depois elas iam para a igreja na esperança de ouvir uma interpretação da Bíblia, e chegavam lá e encontravam, na maioria das vezes, uma coisa em latim e acabavam não entendendo coisa nenhuma, né? E tinha uma coisa interessante, né, que nossos irmãos que eram protestantes, eles eram os subversivos da época, porque já que a Constituição oficialmente declarava como o oficial, né, o catolicismo, então nós espíritas e os nossos irmãos que são das igrejas protestantes éramos fichados em delegacias, né, e tínhamos uma dificuldade muito grande de ter essa igreja livre. Hoje a gente vive uma fase da nossa história que já é de um tempo para cá que começaram a aparecer 1 milhão de denominações diferentes, todas essas denominações tendo a sua liberdade de estudar a Bíblia do jeito que quiser e também de fazer o seu culto do jeito que quiser. Então hoje é muito comum a gente ver uma pessoa abrir o próprio portão da garagem e reunir um grupo ali de meia dúzia, de 10, 15 pessoas, botar uma caixa de som, pegar um violão, um teclado, cantar alguns louvores e depois fazer a sua interpretação, né, com relação à Bíblia. E a gente fala, isso é uma fase muito bonita que a gente está vivendo. Porque se a gente for olhar para trás pelo resumo breve, né, e até despretensioso que eu fiz aqui agora, muito resumido mesmo, a gente vai ver que a gente não tinha essa liberdade, a igreja não tinha liberdade como está tendo nos dias de hoje. Inclusive, nossas casas espíritas também, nós também temos a nossa liberdade de organizarmos nossos cultos e fazer do jeito que a gente quiser. E aqui, o Emmanuel já está trazendo a frase de Paulo na época, né? Mas a Jerusalém que é de cima, a igreja que é de cima, a Jerusalém que não é daqui da terra, ela é livre, a qual é a mãe de todos nós. Então está querendo dizer para a gente o seguinte, ó, se a gente vive restrições, se a gente teve problemas durante tanto tempo, e ainda nos dias de hoje algumas religiões aqui no Brasil mesmo sofrem perseguição, a gente sabe que aqui no Brasil, por exemplo, a religião ela não tira a vida, né, de regra. Tem lugares por aí no mundo que ainda se mata por religião. Mas aqui não se tira a vida, só excepcionalmente isso acontece, mas ainda se acaba com muitos relacionamentos, se acaba com casamentos, se acaba com amizades de anos, né? E, enfim, uma coisa que a gente precisa aprender, nós que somos espíritas principalmente, a gente tem que estar preparado para sofrer as discriminações e não retribuir o mal com o mal, e ao mesmo tempo da gente, da nossa parte, não sair de forma alguma qualquer discriminação, qualquer atentado à liberdade de culto que as outras religiões têm. Então a gente tem que pensar assim, né? Pelo menos eu penso assim, onde se fala de Jesus, eu me sinto bem-vindo, né? Ainda há pouco, eu estava aqui num círculo de amigos, de parentes também, amigos, e a gente conversando sobre a Bíblia, um é protestante, outro é ateu, outro é historiador, outro é isso, outro é católico, e a gente falando sobre a Bíblia, porque falar de Jesus, me sinto bem em qualquer lugar. E a gente tem que começar a pensar, né, que ó, em todas as épocas tem vivido na terra os nobres excomungados, os incompreendidos valorosos e os caluniadores sublimes. Nobres excomungados, só porque eu não comungo da sua religião, então você não é bem-vindo no meu círculo. Aí vem incompreendidos valorosos, a pessoa que só porque está num nível de interpretação diferente do outro, também é excluída. E os caluniadores sublimes, aqueles que começam a falar mal de você também, né? Ficar proferindo a calúnia, sempre pega calúnia, né? Que a gente tem a calúnia, difamação e injúria, né? A calúnia é você falar que a pessoa é um criminoso, né? Enfim, pela nossa lei. Ele vem falar para a gente, ó, semelhantes atritos não alteram a consciência tranquila daqueles que são anatematizados, que são discriminados. Vamos pensar numa coisa. Todos somos irmãos, independente de raça, de credo, de cor e principalmente de religião. E aquele que ainda não aprendeu a tratar todos os outros como irmãos,
vai ter a sua parte diferenciada também quando chegar no reino dos céus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.